Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Leilane, do podcast Minuto da Produtividade. E neste podcast nós temos uma novidade, se tudo der certo, essa gravação vai virar também um vídeo para o meu canal do YouTube. Vamos ver se tudo der certo, então vocês vão poder ouvir não só por aqui, mas por lá também, acelerado, que é legal para o pessoal inquieto, né? Eu gosto de ver tudo acelerado, então quem não quiser ver o podcast, ouvir o podcast na velocidade normal, vai ter a opção também de assistir o vídeo pelo meu canal no YouTube. Então, hoje nós vamos falar sobre o tema ferramenta de planejamento não faz milagre na sua organização e na sua produtividade. E de onde que surgiu a ideia desse podcast? O que acontece é que recentemente eu decidi testar uma ferramenta nova de planejamento, que é o Notion. Então, o Notion é um site, você pode usar o site também super completo. Lembra bastante o Trello, mas ele é mais flexível em relação às modificações que você pode fazer lá dentro. E aí eu estou usando o Notion para o meu planejamento semanal. Então, o que antes eu fazia no meu planner físico, eu estou fazendo no meio do Notion. E aí muitas pessoas começaram a perguntar o que eu estava achando, se eu ia fazer tutorial de como usar o Notion, da minha experiência e tudo mais. E aí eu percebi que as pessoas elas se apegam muito a ferramentas. Então, elas querem experimentar coisas novas, como se a ferramenta fosse resolver o problema de organização delas. Mas não funciona assim. Por quê? Porque a gente tem uma grande diferença entre método e ferramenta. Método é a estrutura que você segue, o passo a passo que você segue na hora de se planejar. Eu já vou falar do meu método, o método que eu sigo, que eu ensino. E a ferramenta é o que você utiliza para colocar em prática o método. Então, assim, você pode ter o mesmo método, que é o método que eu sigo, por exemplo, com diversas ferramentas diferentes. E é o que eu faço. Eu testo vários aplicativos, vários planners diferentes, por exemplo, mas eu estou seguindo sempre o mesmo método. Então, assim, eu abro o Notion e, embora eu não saiba mexer tanto nesse software novo, porque é novo para mim, eu já sei exatamente o que eu preciso dele porque eu tenho um método. Então, isso se torna muito mais fácil e é a maneira correta de você abordar uma ferramenta. Você não pode baixar um aplicativo novo, porque alguém falou que é legal, porque se organiza bem lá, e achar que essa ferramenta vai fazer o milagre da produtividade para você. Isso não acontece. Você precisa, antes de ter uma ferramenta, ter um método sólido. Por exemplo, uma metáfora aqui para tentar explicar isso um pouco melhor. O fato de você aprender a martelar um prego, por exemplo. Isso é um método. Você precisa saber que para martelar o prego, você precisa de uma superfície e fazer um movimento, sei lá, tangencial não, né? Movimento perpendicular para martelar o prego. Ok, esse é um método. Ferramenta. Você pode usar N coisas diferentes para martelar um prego, além, óbvio, de um martelo. Uma ferramenta, você pode pegar, sei lá, seu celular e usar o mesmo método, então perpendicularmente, e martelar o prego. Então, esses objetos variados são as ferramentas e o método é o próprio ato de martelar o prego. Então, é isso. Você precisa primeiro ter um método, aprender como utilizar qualquer ferramenta e só depois utilizar as ferramentas para colocar em prática esse método. Por exemplo, o meu método de planejamento, que é o que eu ensino no meu curso, ele envolve 2 fases de planejamento e 2 fases de revisão. Então, a gente começa lá no planejamento anual, que eu explico como faz, você planeja seu ano bonitinho. Depois vem a etapa da revisão mensal, que você vai fazer aí uma revisão do que você colocou para o seu mês, ver se está tudo de acordo mesmo. Depois vem a etapa do planejamento semanal, que é feito aí todas as semanas. E, por último, a revisão diária. Então, o seu dia já está planejado, porque você fez isso no planejamento semanal, e aí você vai fazer a revisão diária. Esse é o meu método. Percebam aqui que quando eu estou falando do meu método, eu não citei nenhum tipo de ferramenta. Eu não falei, você tem que utilizar o Todoist para o planejamento semanal. Você tem que usar um Excel para o planejamento anual. Não. Tanto que no meu curso eu coloco essas coisas como bônus, tipo treinamento Trello, como utilizar o Google Agenda, como utilizar o Todoist. Independentemente da ferramenta que você utilizar, se você seguir o método, seu planejamento vai ficar bonitinho. Então vejam que o método ele não depende da ferramenta. Existem pessoas que ensinam métodos que estão atrelados a ferramentas, mas se o método é bom, você vai conseguir utilizar em outras ferramentas. Então, assim, a começar por aí. Se você não tem um método,
Não adianta querer utilizar a ferramenta achando que ela vai fazer um milagre para você. E assim, quanto mais complexa a ferramenta, a exemplo do Notion, do Trello, que é mais conhecido também, mais complexas têm que ser as suas necessidades. Se você não é um usuário que precisa de muitos detalhes no seu planejamento, muitas especificidades, você provavelmente não vai precisar de uma ferramenta complexa como essas. E eu sei que, sei lá, 90% das pessoas não precisa de uma ferramenta complexa. 90% das pessoas vai se virar com uma agenda, por exemplo, vai se virar com o Google Agenda. Então, assim, tem muita gente querendo inventar, sabe? Elas não têm um método e elas acham que ter a ferramenta vai preencher essas lacunas e isso não acontece, tá? Você primeiro precisa aprender um método de organização e o método, ele é estruturado, é um passo a passo para você seguir, não são dicas aleatórias, tá? Essas dicas, elas também têm a intenção de facilitar a sua experiência, por exemplo, na hora de fazer uma lista, coloca no máximo três itens. Isso é uma dica, é uma estratégia, não é um método, tá bom? E aí, assim, a pessoa que não tem um método, ela vai lá, pega um planner, pega um aplicativo, porque eu falei que é legal, ou porque a outra pessoa está usando e falou que melhorou muito a produtividade usando aquele aplicativo. Daí ela não consegue usar, por quê? Porque ela não tem um método, ela pegou aquele aplicativo, aquele recurso, e ela não faz a mínima ideia do que fazer com aquilo ali. E aí elas acham que o problema é na ferramenta. Tipo, não é bom isso aqui. Trello é muito difícil de usar, não sei usar, não é para mim. Mas o problema não é a ferramenta, o problema é que elas não têm um método, elas não conhecem as suas necessidades, então não tem noção se precisa de algo mais simples ou algo mais complexo. Da minha experiência, então, eu sempre comecei com as coisas mais simples, me organizando só com uma agenda, com post-it, com listas. Mas à medida que eu fui me tornando uma usuária mais complexa, que as minhas necessidades foram ficando diferentes, aí eu precisei adaptar o meu método e procurar ferramentas novas para adequar as minhas necessidades. Mas hoje, por exemplo, eu abri um Notion, minha conta no Notion, eu já sabia exatamente o que eu precisava fazer nele. Eu preciso de uma visão da minha semana, de domingo a segunda, eu preciso de uma lista de tarefas em cada uma, eu preciso das metas da minha semana, eu preciso ter como escolher meu foco. Esse é o meu método. Então, assim, eu não vi nenhum tutorial do Notion para utilizar, eu só fui com o meu método na cabeça e eu adaptei a essa ferramenta e assim tem que ser. Não é a ferramenta que vai criar o seu método, até porque a maioria desses aplicativos, Todoist, Trello, Notion, eles não vêm com tutorial de planejamento embutido. Então, você não vai aprender a se organizar só utilizando o aplicativo, você tem que ter um método já. Então, em síntese, o que eu quero passar nesse podcast? Então, eu sempre digo aqui, reforço sempre que possível, que ter um bom planejamento é essencial para a sua produtividade. Você saber exatamente o que você vai fazer e não ficar gastando energia mental em pensando o que eu faço agora. E também não ficar fazendo só tarefas atrás de tarefas sem saber se isso contribui realmente para os seus objetivos. Então, assim, primeira coisa é aprender um método de planejamento. Faça algum curso que seja... vê se tem algum tutorial, alguém ensinando gratuitamente no YouTube, certamente tem. Seja um método mesmo e não só como usar um aplicativo. E aí você pode utilizar, então, ferramentas variadas seguindo esse método, mas assim, não troca de ferramenta antes de dominar o método. Porque senão vai virar uma bagunça, não adianta ficar misturando informações. Então, aí eu falei que você tem que fazer uma coisa, aí você pegou uma parte, e aí você acompanhou lá Thais Godinho, e aí você viu outra parte, mas deixa eu pegar uma coisa do GTD também, e aí virou uma salada de frutas, e você não está seguindo método nenhum no final. Então, em resumo é isso. Aprendam um método primeiro e não coloquem a culpa na ferramenta. Não é culpa do Trello que é difícil, não é culpa do Notion que é difícil, não é o Todoist, não é o planner físico que é ruim. Essas coisas, elas são adaptáveis. Você vai trocando e vai vendo o que funciona melhor para você. Mas se você não tem nenhum método, nenhuma ferramenta vai funcionar para você, nenhuma ferramenta vai te tornar realmente produtivo. Então, primeiro o método, depois as ferramentas. E é isso, então. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Se gostaram, me mandem mensagem lá no Insta, Leilane Verga, para quem não me segue ainda. Ou deixem aqui o comentário no canal do YouTube, quem está vendo pelo YouTube. E vejo vocês nos próximos. Até mais!